Os ucranianos afirmam que controlam uma enorme porção do território da região russa de Kursk. Além disso, a máquina informacional de Kiev disse que alguns de seus tanques já entraram inclusive na capital da região russa. Mas será isso mesmo? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês imagens que desmentem diversas alegações que vocês ouviram nos últimos dias de supostas conquistas ucranianas. Você também vai ver como os ucranianos fabricam rendições, ao passo que tentam esconder as suas. Fique até o final, tire a sua conclusão e também deixe o seu comentário. Uma das afirmações que militares ucranianos fizeram recentemente é de que eles haviam tomado a localidade de Ligov, na região russa de Kursk. Em um vídeo difundido nas redes sociais, um militar ucraniano foi filmado tendo ao fundo uma placa com o nome da localidade referida, insinuando que sua unidade tinha tomado a localidade. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні! O problema é que imagens das placas de Ligov mostram um detalhe importante. As placas com o nome da cidade possuem duas pernas, diferentemente da placa que o soldado ucraniano mostrou. O pior de tudo é que a ação do referido soldado foi filmada por um outro militar de sua unidade. Percebam que ele aparece correndo com a mesma placa, que na verdade não passa de uma maquete. Depois a coloca no veículo e entra às pressas nele. Ou seja, é tudo uma encenação digna de um Oscar. Muitos vídeos que os ucranianos mostram de tomada de cidades e vilarejos ao longo do conflito são feitos nestas condições, onde eles pegam uma placa falsa, a colocam em qualquer lugar de paisagem vegetal para esconder sua real localização e dizem depois que se encontraram em uma determinada localidade depois de a terem tomado. Um outro exemplo disso foi a falsa notícia de que tanques e soldados ucranianos já tinham avançado dezenas de quilômetros a ponto de seus tanques já estarem entrando na capital da referida região, a cidade de Kursk. Alguns canais no YouTube e contas em outras redes sociais mostraram um vídeo do qual tanques ucranianos estariam circulando pelo centro de Kursk. O problema é que o local na imagem, onde os ucranianos afirmam que eram seus tanques passando em Kursk, nem na Rússia fica. Esta foto, sem os tanques, mostra que se trata da esquina entre as ruas Zhilyanskaya e Antonovitcha, ambas localizadas em Kiev, e onde se encontra uma das repartições do Tribunal Constitucional da Ucrânia. Em outras palavras, os criadores de tal fake news nem ao menos se deram o trabalho de escolher uma foto com tanques de um lugar menos conhecido. Um outro caso de fake news recente sobre Kursk é de que militares ucranianos teriam feito prisioneiros funcionários do serviço penitenciário da Rússia. Para isso, um grupo de supostos russos apareceu em um vídeo. Só que logo de cara a situação é suspeita. O uniforme dos agentes penitenciários russos não possui tal tipo de camuflagem e não tem nenhuma ligação com o uniforme de combate dos soldados das Forças Armadas da Rússia. Desta forma, a data, veracidade e também localização das imagens que os ucranianos publicaram ficam sob dúvida e não se descarta que tudo não passa de uma grande encenação e que as pessoas no vídeo talvez nem sejam militares russos. Muitas outras declarações nos últimos dias foram suspeitas, mentirosas e acabaram enganando muita gente sobre o que realmente está acontecendo na região de Kursk. Só que isso não é novo e faz parte da guerra da informação. Mas deixando as mentiras de lado, vamos ao que interessa. Atualmente os russos estão em grupos de diferentes tamanhos, atacando unidades militares ucranianas em diferentes pontos do território da região de Kursk. Como eu já disse em outros vídeos, muitos grupos ucranianos tentam se refugiar em casas ou na paisagem natural. As razões para isso podem ser distintas. Em primeiro lugar, unidades que receberam ordens para aguardar o momento para cumprir missões de sabotagem em um momento mais oportuno. Em segundo lugar, soldados cujas unidades não conseguiram cumprir sua missão ou que vivem escassez de suprimentos e temem se entregar. Nestas imagens, soldados da 82ª Brigada Paraquedista de Assalto Separada da Ucrânia foram feitos prisioneiros próximo do vilarejo de Malaya Loknia, na região de Kursk. Um quadricóptero flagrou o momento em que militares russos efetuam a captura de soldados ucranianos. Na sequência, eles receberam água e foram revistados. Alguns dos soldados ucranianos são capturados depois de se perderem, entrarem em pânico e também terem rompidas suas comunicações com suas unidades. Alguns destes militares afirmam em seu interrogatório que não passaram mais de 24 horas dentro da região de Kursk, indicativo de que a Ucrânia estaria mandando reforços para a região. Para não saberem seu destino ou tentar escapar, alguns dos soldados têm seus olhos vendados. A exata quantidade de prisioneiros ucranianos ainda é desconhecida. Uma razão disso é a intensidade e dinâmica dos combates. Uma vez nas mãos dos russos, tais soldados podem ser trocados por prisioneiros russos liberados. Aliás, as trocas de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia não são raras. No vídeo a seguir, vocês vão ver um dos momentos em que os ucranianos se perdem ao abortarem uma determinada missão no campo de batalha, o que por vezes acaba em sua rendição. Esse grupo de soldados seguia para o destino final de sua missão a bordo de um blindado com bastantes armamentos.
De repente, o veículo foi atingido pelos russos. Temendo sofrer um segundo ataque a bordo do veículo, os soldados o abandonam e às pressas buscam abrigo na paisagem vegetal do local. A partir deste momento em diante, a situação já começa a ficar fora do controle. De costume, os soldados ou esperam um novo veículo para seguir com sua missão, ou serem retirados da área. Se o alvo da missão não estiver longe para um percurso a pé, então há a possibilidade de prosseguirem com a missão. Só que, ao saírem do veículo, justamente no local onde ele foi atingido, também tem seus riscos. Os russos, por exemplo, já sabem exatamente onde eles estão e, se puderem, abrirão fogo de sua artilharia e atacarão também com drones. São sob tais condições que muitos ucranianos, quando não morrem, acabam feridos, capturados ou até mesmo as duas últimas coisas. É uma questão de tempo para os russos chegarem ao local. Neste vídeo, vocês assistem a uma situação parecida com as das imagens anteriores. A tripulação de um blindado BTR-4E ucraniano havia pouco atrás abandonado o veículo depois deste ter sido danificado. Neste caso, ninguém foi capturado ou achado morto, mas a tripulação, jogada na floresta, tem menor chance de sobreviver ao longo do tempo. A Rússia continua atacando os aeródromos ucranianos e desta vez bombardeou com mísseis do sistema Iskander o aeródromo de Mirgrad, na região ucraniana de Poltava. Nas imagens, um caça Su-27 ucraniano é visto na instalação militar. A ação toda é filmada por pelo menos um drone russo. Pouco depois, um míssil acaba acertando o local e destruindo a aeronave. A liberdade de voo dos drones russos sobre os aeródromos ucranianos continua sendo um problema sério para Kiev. O objetivo parece continuar sendo o mesmo: reduzir ao máximo as capacidades operacionais da Força Aérea Ucraniana. A chegada dos F-16 não tem intimidado as tropas russas, nem em Donbass, nem outras áreas da zona de combates. Aeronaves russas continuam lançando bombas planadoras, um artefato difícil de ser neutralizado em voo, e atacando inclusive formações militares ucranianas na região de Kursk. Mas como está a situação em Energadar, a cidade onde está localizada a maior usina nuclear da Europa, a de Zaporozhye? Nesta semana, aparelhos do sistema de resfriamento da instalação sofreram um incêndio provocado por um ataque com drones ucranianos. As chamas foram apagadas, não houve vazamento de material radioativo, mas o fogo assustou muita gente. A seguir, vocês vão ver as opiniões dos moradores de Energadar. Эмоции, естественно, есть, конечно, вы что, тем более атомная станция. И у нас не просто эмоции, а бешенство, можно сказать. Мы работаем, я и мои коллеги, мы на водозаборе. У нас там постоянно, регулярно обследуют. И осколки прилетают, и в окна летят, и все. Поэтому это плохо, конечно, люди, дети пугаются. Ну, а мы уже привыкли. Enquanto a atenção global está voltada para o avanço ucraniano na região de Kursk, a Rússia se aproxima cada vez mais de alcançar os objetivos estratégicos no Distrito Militar do Norte, segundo um jornal alemão. A publicação destaca que, apesar das operações ucranianas nas áreas fronteiriças da Rússia, o comando militar russo não transferiu tropas do Donbás para reforçar Kursk, permitindo que a ofensiva russa na República Popular de Donetsk ganhasse impulso. O jornal alemão dá ênfase ao progresso das forças russas na direção de Pokrovsk, um ponto-chave para as comunicações ucranianas no Donbás. O autor lembra que Pokrovsk, devido à sua localização estratégica, serve como principal centro logístico para o exército ucraniano na região. A publicação relata que, apesar dos combates ainda em andamento, as forças russas já tomaram o controle de vários assentamentos da área. Nos últimos dias, o Estado-Maior ucraniano relatou intensos combates nessa direção, com o exército russo avançando e restando apenas cerca de 20 quilômetros até a cidade de Pokrovsk, conforme indicado na reportagem. Se as tropas russas capturarem Pokrovsk, isso representará um avanço significativo para a Rússia em direção a um de seus principais objetivos, a conquista total do território da República Popular de Donetsk das mãos das forças ucranianas. A perda dessa cidade abriria caminho para novas ofensivas russas e exigiria que a Ucrânia reorganizasse suas linhas de defesa, segundo o jornal. A publicação também enfatiza que Kiev reconhece a gravidade da situação enfrentada por suas forças do Donbás, mas continua a insistir na invasão da região de Kursk, o que apenas agrava os desafios militares ucranianos. A pressão adicional tornará ainda mais difícil para o exército ucraniano manter suas posições. Paralelamente, a situação na região de Kursk ainda está longe de ser estabilizada, com combates contínuos em várias frentes, muitos tão intensos quanto os que ocorrem em Pokrovsk. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Suas interações significam muito para nós e nos ajudam a crescer. Até a próxima!